O que é importante, né, enfatizar, que é o Maio Laranja, né? A Isso. conscientização do abuso e exploração sexual infantil, Sim. mas que não deve só focar no mês de maio. Isso é um assunto que deve, né, no ano todo, deve se... Paula na rede já vai começar. Vem que eu vou te mostrar o que é bom demais. Direto de Campos dos Goitacazes, faz saco de geral. No ritmo que agita o seu astral. Yeah. Bora postar que aqui é o seu lugar. E então, galera, tô aqui hoje conversando com Thaís Nogueira, psicopedagoga, profissão com nome já imponente, né? Ah, difícil, né? Parabéns pela escolha, né, principalmente. Nada. E como é que foi a escolha primeiro, né, da profissão? Foi essa caminhada aí. Na verdade, eu comecei na área de educação, sou formada em letras, e comecei atuando como professora, né, de português. E depois me veio a vontade de ir para a área clínica, né, de atuar na área clínica. E aí iniciei a pós-graduação em psicopedagogia. E aí a psicopedagogia, né, é um campo que você pode tanto atuar na área clínica quanto na escola, né, institucional. Sim. E eu optei por área clínica. E realmente a educação é ampla, né? É. É uma coisa que puxa a gente para perto. Muito. E a educação é a base de tudo, né? Sim. Então, tudo tem um gancho na educação, se você parar para analisar, né? E eu vejo até recente estava conversando com um entrevistado, a gente falando sobre a importância da educação através do ensino, da faculdade principalmente, como é que foi essa condução para a mudança, para a minha virada de chave. Você se identifica, você começa a ser representante de algo na sociedade e realmente é a educação que transforma. É a educação. A gente acha que é bordão, é slogan, mas não Né? é, Não, é gente, realidade. é verdade. É educação, por isso que eu não gosto, não quero sair dessa área, né? Eu vou continuar nessa área. E agora a gente, né, já encerra um ciclo agora do mês de maio, Maio. que tivemos referência a Maio Laranja, só que o Maio Laranja não termina no dia 31 de maio, né? Ele é dos 365 Exatamente. dias do É ano. isso que é importante, né, enfatizar, que é o Maio Laranja, né? A Isso. conscientização do abuso e exploração sexual infantil, mas que não deve só focar no mês de maio. Isso é um assunto que deve, né, no ano todo, deve se conscientizar tanto a população, pais, os educadores, né, trabalharem dentro da instituição de ensino, com criança, com os adolescentes, que esse é um assunto também que deve ser trabalhado com um pouquinho de cautela, né? Mas um assunto muito importante. E aí, no caso, a psicopedagogia Uhum. se torna um elo, né? Você vai ser o elo tanto com os pais, com as crianças, com os educadores e toda a sociedade que em torno dessa criança. Isso aí. A gente, tanto na área de educação quanto na área clínica, né, multidisciplinar, a gente tenta trabalhar de forma com a criança, uma forma um pouco mais lúdica, né, mais didática, tentando passar para a criança o que é o abuso, que muita criança ela não tem noção do que é o abuso, né, e tentando mostrar para a criança qual a área do corpo que ela pode ser tocada, por quem, né? Quem pode tocar essa área, né? E a gente trabalha, tem uma atividade que é muito conhecida, né? Que é o sinal, que é o semáforo do toque. Sim. A gente já pega uma coisa que a criança conhece, né? Que é o semáforo, né, que já está no dia a dia da criança, né? O verde, o amarelo e o vermelho. Quais são as funções? As crianças já sabem, né? Então pega um gancho, né, dessa. O lúdico sempre funciona. Exatamente. E aí a gente utiliza um boneco, ou até um boneco e uma ilustração, e ali sinaliza qual a área do corpo que pode ou não ser tocada, né? Onde o verde é livre acesso, a criança Mãozinha. pode. Isso, a mãozinha, o pezinho, a perna, a cabeça. O amarelo é para ter um pouquinho mais de atenção, barriga, coxa, né? Sim. E o vermelho onde não pode ser tocado por outras pessoas, né? Que é as áreas genitais, o bumbum. Então a gente tenta trabalhar de uma forma mais lúdica com a criança, né? E
puxa também esse gancho com os pais. E a gente pede também, tanto na área da psicopedagogia clínica quanto, né, institucional na escola, a gente precisa fazer esse trabalho dentro da escola. Com os Porque colegas também, os demais professores os demais e funcionários também professores, da creche. isso. E também com os cuidadores, os pais. Em caso de creche, só cortando, no caso de creche, por exemplo, tem uns que tomam banho, a mãe leva as roupinhas e tal, toma banho Isso lá aí. no local e vai para casa E já vai tomando para banho. casa, porque passa o dia todo na creche, E né? aí, realmente, esse profissional tem que ser Tem que bem ser bem capacitado e e monitorado respaldado, também. eles precisam, né, de um respaldo. Então, é um assunto, por isso que é um assunto que tem que ser trabalhado com muito cautela, né? Que hoje em dia também, as pessoas já olham, hoje em dia já tem um olhar um pouco mais apurado para esse assunto, já de alerta, né? Antigamente não tinha tanto. Eu não sei justamente por conscientização, né? Esse trabalho de conscientização. E fator que a gente teve, assim, muito triste, na verdade, que a gente começou o mês de maio em Campos, tendo uma matéria aqui pelo Notícia Urbana, de fato a gente teve uma situação bem delicada que foram os próprios pais que eram os abusadores. Quer dizer, você induz a criança que aquilo dali é a manutenção transcorrida ali não, é papai e mamãe que estão fazendo e Exatamente, isso. porque quando a gente faz esse trabalho, né, de conscientização, prevenção, inclusive, né, com as crianças, a gente fala que tem que procurar o papai e a mamãe para falar em Que caso de são os abuso. primeiros âncoras Os nossas. âncoras, onde passa, né, ou deveria passar a segurança, né, onde a criança deveria se sentir segura. E a gente pede para falar, né, com os pais. E quando os pais são os abusadores? Ou quando o abuso vem do ambiente, vem no ambiente familiar? Também Como tem que essa caso de criança? avô, Avô, irmão, primo, né, que acaba primo sendo também. E aí, abusador. como é que faz? Então, precisa realmente. E há uma outra coisa que é muito importante, né? Como eu falei no ambiente escolar, muita denúncia, né? Começa a entender, né, que houve o abuso dentro do ambiente escolar, porque às vezes a criança não fala para a família, justamente porque o abuso foi no ambiente familiar, e fala na escola. Solta, né, uma coisa ou outra que o professor já entende, entendeu? E aí entra o caso das autoridades, porque às vezes a família, né, a escola até procura a família para falar, mas o abuso às vezes vem na família. E aí coloca a Tem que ser autoridade alerta. no. Exatamente. E uma coisa que a gente vê também muito tipo, a gente fala em caso avô, tio, mas também trata-se também no pronome feminino também, porque tanto tia, avó e prima, Sim, não sim, é só a menina, né, mas também o menino também pode ser molestado, sim. que é a palavra ainda era essa antigamente. Antigamente usava isso, essa Eu sou da palavra. Era, 44, não uso essas é, expressões. era isso mesmo. E de fato era essa invasão do corpo do menor, O menor. independente de menino, menina ou A gente percebe, eu acho que a incidência maior em menina, mas assim, é porque muitos casos eles não são levados, então não tem como contabilizar certinho, justamente por conta do receio da criança, ou da criança não perceber que houve o abuso. Tem muito caso que a criança sofreu o abuso, né? E depois, lá na fase adulta, por algum determinado motivo, ou por alguma terapia, consegue descobrir que lá atrás sofreu o abuso, né? Então, mas hoje já é mais fácil, já é falado, então a criança já tem esse olhar até mais apurado para esse tipo de situação. E como você falou, né, essa questão daqui na cidade ter acontecido um fato muito relevante, né, que segundo a polícia, os pais, né, dessa. a própria mãe, na verdade, Exatamente, ou seja, foi o pai os e a dois. mãe, né? Segundo a polícia, eles abusaram, né, da menina, eu acho que ela tem 11 anos, né, de idade. E aí? Ela provavelmente se sentiu acuada, né? Como que ela vai falar? Se os pais que seriam a E até onde que segurança, aquilo dali né? era errado na Era mentalidade. errado, como que era passado Que para era- ela, né? Enfim, então é um trabalho que é muito cauteloso
E uma outra coisa que quando a gente fala com os pais, né, faz essa conscientização, conversa, né, a gente sempre coloca informativo, chama os pais e tem uma conversa, né, com os pais só no ambiente terapêutico, propriamente disso, os pais e a criança, né, para tornar mais seguro ali para o ambiente da criança. Só que tem pais que se sentem desconfortável em falar do assunto, né? Que não se sente, então, aberto, assim. E também tem o que pode acontecer culturalmente, né, vamos botar assim, de determinadas formas, que o pai ou a mãe passou por aquilo e vai levando para a próxima geração. Geração. E aí Exato. o desafio é bem maior, né? Tem isso também, porque não é que isso acontece mais agora, é porque antigamente acontecia, eu acho que talvez até mais, e não era falado, né? Porque realmente, antigamente tinha a expressão chamada tabu. Hoje em dia Assunto acabou. tabu, né? Assunto que não É, deve. porque era o tabu e você não abordava aquilo socialmente e tinha coisas que você tinha até vergonha de perguntar para os pais, que era uma questão cultural ali no momento. É, E hoje acaba que você fica um pouco sem norte em determinadas abordagens, isso, apesar do que a internet também tenha facilitado muito você. Vamos supor, a gente tem uma ciência hoje que aconteceu aqui, né, com relação aos pais dessa criança. Acho que é até difícil falar a palavra pais nesse contexto, mas os responsáveis, que deveriam ser responsáveis. Teve caso já de avô também recente, que eu lembrei agora. E sim, outros, idoso também, preso por questões da mesma natureza. muito caso de idoso, né? Idoso eu acho que é até bem mais relevante, Sim. né? O caso de idoso, avô, avó. Inclusive, esse caso que você falou também é bem recente, de uma menina até, acho que 3 anos de idade, né? Que foi pego material, né, tanto material em posse, que acaba sendo flagrante, acaba sendo Sim, conteúdo, né, e o próprio, acho que o autor acabou na delegacia, lá ele foi. teve que se entregar, Se vou botar assim. entregar. E aí a gente também, né, não pode deixar de falar do prejuízo que isso causa para a criança, né? Então, a terapia multidisciplinar ajuda muito também nesse pós, né? Quando acontece realmente, né? Quando o fato realmente é enfatizado e descobre e tudo mais, e aí como que fica a cabeça da criança, né? Como que é trabalhado? Tem toda essa questão também, porque como falei, um assunto que é um pouquinho mais delicado, e para a criança, partindo até desse princípio que foi os pais, né, quem abusaram, é bem delicado, porque a criança ela perde ânimo, a criança ela Referência. referência, a criança ela fica completamente embotada, né? Enfim, e aí como é que ela vai confiar numa pessoa se é onde ela deveria ter confiança? Então aí a terapia que vai ajudar nesse Realmente é momento, uma né? ferramenta poderosíssima social e pro intro também, né? Sim, a gente fala assim, antigamente era terapia para quem precisava, porque era uma coisa mais fora do comum. Hoje em dia é para tudo. Terapia tá, né, para um ambiente escolar, pessoa com ansiedade, pessoa que tem alguma dificuldade, vai para terapia. Hoje a terapia ela resolve bem algumas situações. E aqui eu tenho as perguntas dos internautas. Ah. E depois comprovado o abuso, qual a importância da equipe multidisciplinar? Como eu estava falando, né? Atua diretamente nesse gancho de tirar a criança, porque a criança ela vai estar totalmente interiorizada. E não deixando de falar da questão escolar, que a criança muitas das vezes não vai frequentar mais a escola, né? Por essa questão de sociedade e por emocional dela, de como ela tá. E aí a gente trabalha, quando a criança sofre, né, o abuso e tudo mais, começa trabalhando internamente com a criança, né, a questão educacional, juntamente com o psicólogo, até ela ir voltando a socializar, porque cria um pânico mesmo. De fato, é um trauma que pode ser revertido até pelo fato da criança, ser a criança, né, tá no momento,
Óbvio que nada justifica, porém, essa criança, ela tem como ter uma saúde sim, emocional emocional. recuperada, vamos botar assim. Sim. Isso é muito importante. E dentro de sintomas, tem alguns sintomas que a gente pode, como você falou, da criança ficar mais intro, né, de se Mais intro, fechar. depressiva, criança não quer brincar, a criança não quer comer. E é um dos sinais que a gente pede para os pais, né, observarem, é a mudança de comportamento da criança. Porque a criança que brinca, a criança que é mais feliz, ela vai ficar mais introspectiva, ela vai ficar mais calada, ela vai se isolar, vai deixar de comer. Então, toda mudança de comportamento é um Também sinal só de ficar que mais rebelde, como falava antigamente. também Vai ficar tem mais criança. agitada, Isso né? aí depende muito do comportamento. Se a criança é mais calma, a criança está mais rebelde, alguma coisa está acontecendo. Ouve. Se a criança ela gosta muito de brincar e ela está se isolando mais, está falando pouco, não está comendo, é um sinal. A criança ela dá o sinal do que está acontecendo, né? E nesses casos, dentro da escola, tem como os professores, através da identificação, te encaminhar, né, para o Encaminhar. psicopedagogo. E no caso da a própria criança para denunciar, a gente sabe que é mais difícil. Ela se denuncia pelas atitudes, Pelas atitudes. mas, vamos supor, a mãe tem dúvidas sobre algum ente, alguém do vínculo social, alguma coisa, vizinho, enfim. Ela tem a quem procurar nesse caso? Seria o É o conselho tutelar. tutelar direto. É o conselho tutelar. O conselho Podia tutelar ser, que então. vai orientar como a mãe deve, né, proceder nesse. Porque muitas vezes a criança ela não sabe, né, como eu falei, que ela sofreu o abuso. Ela não tem essa consciência. Por isso o trabalho da conscientização. Com relação também ao trabalho, vamos supor, educacional voltado, palestras com os pais, isso são ferramentas que acontecem no cotidiano? É muito pouco, assim, muito pouco. Não. Também Por exemplo, dentro do ambiente terapêutico, a gente trabalha, né? Eu propriamente dito trabalho, porque eu, né, vou trabalhar esse tema, é um tema relevante. Sim. Agora, a escola, eu acho que parte muito da instituição, né? Muito do Verdade. professor, de pegar, de achar que esse fato é um fato, né, importante de trabalhar, porque eu não vejo muito. Eu acho que eu comecei a ver mais, eu acho que de 2 anos para cá, falar do Maio Laranja. Era pouco falado, né? Não. Acho que fala até do Maio Amarelo, que eu acho que Sim. é do trânsito, né? Sim. E do Maio Laranja fala pouco. Eu acho que agora, de 2 anos para cá, que tem falado um pouquinho mais. E, de fato, são temas muito importantes, que vão realmente mudar a sociedade, que a gente tem que estar trazendo sempre à vista, né? Vamos botar assim. Falar Trazer à mesmo para a luz. população saber. Porque eu acho que a população às vezes nem sabe, né? Sabe que tem uma conscientização, sabe que acontece o abuso, mas não sabe que tem lá o Maio Laranja, que é o mês, né, de referência para essa conscientização. Muitas das vezes não sabe trabalhar. Como que eu vou falar para o meu filho? Como é que eu vou falar que o que pode, quem pode tocar, quem pode dar o banho, Sim. né? Tem muitos pais separados. Entendeu? Que é um outro ponto. Tem uma terceira pessoa, ou quarta, né? No caso Quarta, adentrando ali no ambiente da criança. E que às vezes. E aí? Como funciona? A criança, né, vai ter que confiar. Você também confia o seu filho, né? Para uma outra pessoa, cuidar, né? Babar, enfim. Temos também um cenário aí que não é realidade de muitos hoje, mas que é necessidade. Exatamente. Então, é um assunto que precisa falar para a pessoa. Opa, vamos ter um pouquinho mais de cuidado. Até eu falo muito também em férias, né? Quando tá perto de férias, né? Férias escolares, tudo mais, que as crianças estão mais em piscina, estão brincando. Acontece muito abuso nesse cenário, né? Isso. A criança está em piscina, ou a criança está mais avulsa, está brincando, está em praia. Precisa ter um pouquinho mais de olha mais clínico, um pouquinho mais de cuidado. Porque, pelo menos, eu sou da geração dos anos 80 e 80, 90 ali, a gente, tipo, era criança. A gente só era criança, não tinha outra preocupação. Não tinha. A gente no máximo perguntava o que você quer ser quando crescer. Ah, não, você é médico, você é astronauta, você é bombeiro, você...
Nunca falei jornalista nem publicitário, mas acabei acontecendo. Eu não, eu sempre falei, você é professora, e segui. fez. Foi. Mas eu acho porque também antigamente, como não tinha celular, não tinha internet, você vivia a infância, você aproveitava a infância. Hoje você vê Tinha pouco desenho na televisão pra criança, desenho TV televisão da aberta. criança. Hoje em dia, às vezes, a criança até demora a andar de bicicleta para você ter uma ideia. Entendeu? Uma coisa simples que né, a criança demora Instruções foram outras. outras. Entendeu? A criança às vezes não quer brincar numa areia de praia. Olha que bonitinho, ele mexe no tablet e faz tudo ali. Faz tudo, vai pra areia, não quer Areia, não brincar, sabe o que é. não sabe nem o que é. Castelinho, então. Eu acho que viver um pouquinho, a criança viver um pouquinho mais a infância, aproveitar, é tão bonito, né? E aproveitar essa fase, que é uma fase que também passa rápido, você vê que não tem mais brincadeiras na rua. Criança, às vezes, não é criança. Tocar a campainha, sair correndo, um peão. E aí pique-bandeira. acontece um outro ponto que é, né, importante também falar, da criança ser adultilizada. Hoje em dia, a criança, ela já nasce, né, e tudo mais, ela já é adultilizada por questões de roupa também, né, maquiagem, mas não é que ela, é porque é o que tá no mundo, é o que tá na sociedade. As músicas também. As músicas. Então, não é mais criança, não é mais criança, né? Criança já... Tá vendo? Até o próprio assunto mesmo trabalhado, né? Do semáforo, do toque, que a gente precisa, né? Com um pouquinho de cautela trabalhar. Antigamente não... Era um tabu, como dizia você, né? Como você disse. Não tem. Porque, de fato, se você... Vamos supor, a gente chega e fala, isso não pode, mas aí explica o motivo, tipo, vamos supor, não pode tocar no órgão genital. Isso. Por quê? Né? Então, exatamente. Essa parte que é o tabu da minha época. Exatamente. Aí não pode. Por quê? Porque aí vai lá. Não pode, ninguém pode. Não. Tem que falar. Porque senão a criança vai falar, ué, mamãe, se não pode, você não pode. Não pode. Papai A criança, não pode. filosofia é regra. Não pode. Né? Então, precisa falar quem que pode e o porquê não pode. Porque fulano não é, né? Não é seu pai, não é sua mãe. E aí também tem o caso de talvez não é seu pai, não é sua mãe. Foge a regra. Foge a regra. E aí, mas prossegue, depois eu vou perguntar outra questão, porque socialmente falando, muitos têm usado a expressão doença para quem tem esse comportamento. Sendo que o doente, ele é a vítima. E aí, como que a gente trabalha essa questão? Fulano faz isso porque ele é doente e tal, não sei o quê. Mas doença não te dá liberdade para ser criminoso. Usa a questão da doença para amenizar ou para não julgar, e a população, né, vai em cima. A gente sabe que nesses casos, população, né, enfim. Se for independente dos ambientes acontecer. Então usam um doente, esse termo, né, para não pesar tanto o que a vítima real é o menor. É o menor. Então usa esse termo para amenizar a situação, acredito eu. E de fato, às vezes a gente vê, a pessoa era doente, não sei o quê, ou até mesmo sadia, teve todo o comportamento sadio até aquele momento. Aí fala, não, fulano, foi enquadrado como um doente, isso foi uma doença. Sendo que doente você tem que ter tratamento. Óbvio. E aí com o tratamento não tem a prisão. Exatamente. Que é um caso que acontece na justiça brasileira hoje. Não, fulano é doente, aqui. Ele vai ser levado para algum lugar e talvez pagar uma pena até de forma, não vai varrer o pátio de uma creche. Que é o pior ambiente que ele deveria estar. É nesse mês de maio, porque acho que dia 18 é comemorado até dia 18 de maio, né? Porque uma menina de Vitória, Espírito Santo, lá nos anos 70, ela foi abusada sexualmente por, acho que três caras, né? E ficou impune. Realmente foi comprovado, ela foi sequestrada, foi abusada, mas ficaram impunes. Foi impune, e aí fizeram, né? Pegaram esse maio laranja para fazer alusão a esse caso. Ou seja, impunidade, né? E voltando ao ambiente da escola,
né, com relação à aprendizagem. Porque a gente sabe que todo trauma ele acaba tirando você do centro, do cerne, do centro da Da atenção. atenção. O trauma te remete a voltar naquele ambiente, mesmo que você esteja longe. Como que é o aprendizado dessa criança? Ou é um dos sintomas também, né? A própria Sim, porque ela nota, começa, a criança começa, comportamento. criança que gosta de estudar e que tem uma boa nota, começa ficando lá já uma notinha vermelha, ou o desempenho escolar cai. E na escola, né, os professores e os orientadores escolares, e geralmente eles chamam os pais quando isso acontece, quando tem uma baixa tanto do comportamento quanto da nota da criança, porque o desempenho escolar cai, justamente pelo que tem acontecido, e isso não é só com criança, qualquer pessoa, né? Está acontecendo por um problema, você acaba desfocando em outras coisas, você acaba não tendo ânimo para fazer certas coisas. Isso acontece com criança também, entendeu? Agora, para trabalhar, vai ter que trabalhar em paralelo, sempre em paralelo, porque a criança ela não vai estar mais, ela não vai querer estar mais no ambiente escolar. Então, muitas das vezes esse trabalho vai ter que ser feito em paralelo. A gente também vê muito casos, vamos supor, e aí colocar na visão de quanto menino, né? Do menino por ter essas influências, né, negativas, por ele ter essa influência, ele acaba querendo levar esse comportamento para o ambiente onde ele está com as outras crianças. Também é um fator que acontece ainda na sociedade. Tipo assim, não, porque aconteceu e sabe que as áreas do sinal vermelho, né, não devem ser tocadas, querer tocar na coleguinha. Essa Então, exploração porque como do outro acontece corpo. com ele e ele não sabe, que é o importante falar, a criança às vezes não sabe que isso é um abuso. Então, quando às vezes acontece com a criança, ela normaliza aquilo, porque por não saber que é um abuso, e passa a querer fazer, né, no coleguinha. Né? E isso, antigamente, eu não sei muito nos dias de hoje, mas antigamente tinha muito, assim, esse fato. E no caso, vamos supor, nesse caso recente que teve com a menina aqui em Campos, ela, até a gente teve informação, ela perdeu o interesse na escola. E aí, com isso, ela perdeu o total no ambiente de aprendizagem. Como que é isso nessa Foi o que eu construção estava falando. A da... criança, ela perde o interesse do ambiente escolar. E não só do ambiente escolar, ela perde o interesse da socialização. Principalmente nesse fato, né, dessa menina aqui de Campos, Isso. ela tem 11, né, 11, 12 anos, ela estava ali, uma menininha com amiguinhos, né, já estava uma vida social, né, provavelmente teria um celular, já estava, enfim, e agora? E também o que acontece, que o caso dela foi um caso que reverberou. Todo mundo, né, tá sabendo. Sensibilizou a sociedade. Sensibilizou a sociedade. Como que realmente vai colocar essa menina dentro do ambiente escolar? Por isso que eu falei, não pode. Não é que não pode, mas o ideal é que seja feito um paralelo ali, né? A criança, ela vai estudar, mas não no ambiente escolar, vai ter o acompanhamento psicológico para poder ela voltar com o tempo a criar essa rotina do ambiente escolar. Mas dificilmente ela vai voltar para a escola, até por questão das pessoas olharem. Isso que eu ia perguntar. O olhar do outro, a criança acho que está sendo ameaçada, tanto ameaçada de ser vítima novamente, e ser ameaçada por ser assunto nas rodas. Nas rodas. Então, isso precisa ser preservado, porque ela já está com o emocional completamente abalado. O que menos ela precisa agora, nesse momento, é de um massacre ainda maior social. social. Então, precisa realmente resguardar essa Infelizmente, adolescente. a gente né? sabe que existe essa coisa cultural de. Não sei onde surgiu de fato, mas se você é vítima, independente do que tenha acontecido, a pessoa, quando você passa na rua, ou tem a sensação de que está acontecendo, ou realmente está acontecendo, que é ali fulano ali passando. E eu olho ali fulano ali passando e a criança tá, ou até mesmo depois de adulto, a pessoa tá passando ali, tá ouvindo, Não, tá sendo exatamente. metralhada Então, novamente. ela vai chegar num ambiente escolar já
pelo que ela passou, ela, mesmo que não tenha esse olhar, ela vai sentir. Mesmo que a Porque coisa ela não tenha não sido tá. midiática, como foi o caso, todo mundo sabe que ocorreu, Sim. sabe quem são os pais, automaticamente sabe quem é a criança. Porque você para pensar, ela, né, o abuso veio dos pais, os pais, né, estão presos, Sim. Essa criança foi para onde, né? para onde essa criança deve estar, com certeza, fazendo esse acompanhamento, né, multidisciplinar, escola não está frequentando, mas está fazendo o acompanhamento ali escolar, e para voltar, e como que tá? Então, e a família, como é que lida com isso, né? Os avós, enfim, se fazem presente ou abandonaram, porque às vezes pode também ter o fato de que é a culpada pelo que aconteceu, porque muitas das Tem vezes esse fator social. a criança se sente também culpada, Sim. né, pelo que aconteceu. Sabe, eu, na verdade, sei de casos de criança que foi molestada, que era a expressão da época, foi molestada por um tio, e aí depois ela ficou naquela, mas será que foi porque eu sentei no colo dele quando ele me chamou? Você entendeu? E aí acaba acontecendo as coisas. Primeiro, as iniciais é no ambiente familiar, Uhum. amplo, O índice maior e aí, sentou no colo, será que a culpa foi minha? Porque eu tava dançando na hora, ou porque minha roupa era de tal forma, Sim. e a criança vai introjetar aquilo e se condenando, se condenando, porque se não ela tivesse sabe. sido a culpada por ter alimentado Porque uma... provavelmente, como eu falei, muitas das vezes a criança não sabe que é um abuso, mas aí depois que vem o boom e descobre que é um abuso, aí a criança faz e pergunta, ué, mas por que eu fiz isso? E a criança ela não se entende, não entende o porquê que aconteceu, né? Era titio até poucos minutos atrás. E a gente pede, quando a gente ensina, né? A gente fala, explica para a criança, quando isso acontecer, né? Que tocar no sinalzinho vermelho, o que deve fazer? Deve gritar, deve contar para o papai e a mamãe, deve chorar, tem que falar, né? A gente fala isso tudo para a criança, mas a gente também não sabe o que a criança, se sofreu o abuso, o que o abusador falou para a criança. Uma reincidência, o que vai ser feito? O que vai ser feito? Esse trabalho é bem delicado, um trabalho delicado, é complicado porque tem importante, várias assim. vertentes, né? Que nem ou a criança não pode dar sinal de estar acontecendo alguma coisa e não ser aquele o abusador direto. Aqui, o abusador, e também você não pode chegar já falando que acusando, você não sabe, então precisa ter uma linha de investigação. O espaço, né, com certeza, está aberto, tanto para Pauá na Rede, Notícia Urbana. Vamos voltar com outros temas também dentro dessa natureza, do ambiente escolar, multidisciplinar, a psicopedagogia, que eu tô aprendendo a falar, tá quebrando a língua, pessoa, mas... Não fica muito diferente de papauá, não. A pessoa começa com papauá, psicopedagogia, o tempo vai fluindo, vai acontecendo. E com certeza, parabéns pela escolha de conduzir, né, a sua carreira profissional, sua caminhada, essa jornada. Porque, de fato, os impactos, né, positivos na vida dessas crianças hoje, das famílias e tudo mais, acho que a gente vai colher bons frutos nas próximas gerações. E, com certeza, esse tema vai ficar enterrado nesse passado que a gente... E, com certeza, as crianças com a saúde mental melhor e bem elaboradas, elas vão ter a gente vai ter uma sociedade muito melhor. Sim, eu que agradeço pelo espaço, tá? Para falar desse tema, que é um tema relevante, é um tema muito importante, né? Como eu já falei aqui. Então, voltarei mais vezes. Bom, sim. Só aguardando o convite. Tá bom, então. Valeu, obrigado. Obrigada. Valeu, galera. Forte abraço e até mais. Pauá na Rede, vem comigo, vem postar. Vem. Compartilhamentos e muita curtição, seu like não pode parar. Vamos juntos nessa, não tenho que deletar.